Bendito seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo número 28, a partir do verso 16. Enquanto você encontra o texto da palavra, eu gostaria de louvar o nome do Senhor, agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa de estar com os irmãos aqui na presença do Senhor, trazendo uma palavra que vem da parte dele. Agradecer também ao pastor Will Gutini, que nos dá essa oportunidade, né? E é uma bênção para nós estar com os irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos encontraram? Gênesis 28, a partir do 16, ele diz assim: Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então, levantando-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar desta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos por essa palavra, Senhor, que já fala aos nossos corações. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha nos dar o teu favor, Senhor, para que possamos trazer aquilo que convém à tua igreja, aquilo que traga edificação e um conhecimento um pouco maior, ó Deus, do teu plano de salvação para as nossas almas. Nós te adoramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm liberdade de sentar? Glória a Deus. Meus irmãos, só a leitura da palavra já nos traz uma bênção, né? E quando o Senhor colocou essa palavra para trazer para os irmãos, e eu creio que Ele colocou essa palavra no meu coração, a gente vem à casa do Senhor e a gente vai vendo o processar do culto, e nós começamos a entender por que o Senhor colocou essa palavra e como o Senhor confirma a palavra em nossos corações. Desde a leitura que o pastor Marcos nos fez aqui, né, em Mateus capítulo 6, e no verso 33 desse capítulo, ele diz assim, né: Buscai primeiro as coisas do céu, né, as coisas celestes e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E depois nós vamos falar por que esse versículo se coaduna com o que nós vamos trazer aqui na mensagem. O irmão, o pastor também, Henrique, né, ele trouxe uma mensagem aqui em Malaquias, né, dizendo a respeito do povo de Israel, e que tinha se afastado da presença do Senhor, e Deus, ele convoca o povo para voltar para a sua presença, né? E dá promessas para ele, e fala a respeito dos dízimos, das ofertas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse momento que nós lemos aqui, da jornada da vida de um homem extraordinário da palavra de Deus, um homem chamado Jacó. E ele é tão extraordinário que a palavra de Deus, ela reserva 25 capítulos do livro de Gênesis para contar a história de Jacó. Então nós vemos que existe uma importância ali. E nós sabemos que Jacó também é um dos patriarcas, né, do povo de Deus. Jacó era filho de Isaac, filho de Abraão, né? Todos esses três ali, desde o seu avô, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles foram homens que Deus falou com eles diretamente. Isso é uma bênção. Jacó, na verdade, naquele momento, ele tinha promessa sobre a sua vida, promessa sobre a vida do seu avô, do seu pai, uma promessa direta, feita por Deus, e essa promessa diz respeito também às nossas vidas hoje. Só que Jacó, nesse momento, ele conhecia o Senhor de ouvir falar. E muitos de nós aqui, verdadeiramente, também já tínhamos ouvido falar a respeito do Senhor, mas o que nós buscamos e que o Senhor, ele nos reúne para fazer, é para que nós tenhamos um momento
de encontro direto com o Senhor. E há um lugar onde é feito esse encontro, louvado seja o nome do Senhor, né? Jacó, ele estava nesse momento num lugar chamado, antes chamava-se Luz, né? Era uma cidade, que era caminho desde Berseba, aonde ele vivia com seus pais, o caminho até a cidade de Padã Arã. Essa trajetória era em torno, para os irmãos terem ideia, de uns 750 quilômetros. Né? Seria de Israel até o que hoje, na geopolítica, nós chamamos de Síria. 750 quilômetros. E estava ali no caminho, em torno de 135 quilômetros, né? Imagina uma jornada a pé. E como é que estava a vida de Jacó nessa ocasião? Né? Imagina o seguinte, ele era fruto de um milagre. Ele e a vida do seu irmão, né? Eles eram filhos de Rebeca, que era uma mulher estéril. E o seu pai, Isaac, a palavra diz que ele orou por Rebeca durante 40 anos, é isso, pastor? 20 anos, desculpa, 20 anos, porque Rebeca não dava luz. E olha, que a promessa dizia respeito a ser frutífero, né? A ter muitos filhos e nações, e que da semente deles viria aquele que seria o salvador das nossas almas, né? Aquele que seria a bênção para todas as famílias e para todas as nações. E ele sabia dessa história toda, né? A Rebeca, quando ficou grávida, ela ficou grávida de gêmeos. E durante a sua gravidez, Deus fala com Rebeca também. Porque ela começou a ter alguns sintomas na sua gravidez que eram estranhos. Imagina que aquilo ali perturbou ela de tal maneira que ela chegou diante do Senhor e falou assim, olha, se é para ser assim, talvez era melhor até morrer. E Deus fala com ela, olha, não se preocupe, Rebeca, porque dentro do teu ventre há duas nações. E a nação maior vai servir a menor. Ele tinha dado ali uma revelação para Rebeca. A palavra não nos diz que Rebeca teria comentado sobre esse diálogo que Deus tinha tido com ela. Mas ela sabia, né, que o menor, né, que o maior serviria o menor. E quando ela tem ali, quando chega o momento da gravidez dela, que chegou no período de nascer, né, os meninos, a palavra diz que os bebês, eles lutavam entre si ali. E quando nasceu o primogênito, que era Esaú, a palavra diz que ele era todo como se tivesse uma veste de pelos, né? E ele era vermelho. Ele estava saindo e Jacó, ele pegou no calcanhar ali de Esaú, como se eles estivessem brigando para ver quem que sairia primeiro. E essa bênção, né, da primogenitura, o primeiro que nasceria, havia uma bênção maior ali sobre aquele menino. Então a palavra já diz ali, né, simbolicamente, que Jacó já estaria lutando pela bênção. Não, eu quero ser o primogênito, eu quero estar na frente, né? Aí nasce ali os dois, eles tinham suas diferenças, apesar de serem gêmeos, né? Um gostava muito de caça, né? Era um homem bem assim, de resolver as coisas, né? Não estava quase dentro de casa. E Jacó, a palavra diz que ele era um homem mais tranquilo, ele gostava de ficar nas tendas ali, perto da mãe, cuidando do rebanho do pai e tudo. E assim foram crescendo. E chegou um momento em que Isaac, seu pai, ficou velho. E ele já estava com a visão já meio debilitada, já quase sem enxergar mais. E ele pensou naquele momento que ele já iria morrer. Tendo essa promessa de Deus, ele falou assim, olha, já que eu estou para morrer, eu vou abençoar o meu filho, meu próximo filho. E nós sabemos que, na verdade, essa transmissão da herança, ela se faz com a morte. Só que Isaac, naquele momento, ele entendeu que ele estava perto da morte. Falou, de repente eu morro aí, não passo a herança para meus filhos, né? E ele resolveu dar o jeito dele e falou assim, olha, Esaú, vai lá buscar uma caça que eu gosto, para você trazer, fazer um guisado para mim, e eu vou me alimentar aqui e vou te abençoar. E Esaú, ele sai para fazer essa caça. E olha o que aconteceu. A mãe deles, a Rebeca, ela ouviu essa conversa. E ela também, ela tinha aquela promessa, né? Olha, ela queria que a promessa, o plano de Deus fosse cumprido da forma como Deus tinha falado para ela e como ela tinha entendido. Então ela chega para Jacó e fala assim, ó Jacó, você vai ali no nosso rebanho aqui e pega dois cordeiros, 2 carneiros ali, e eu vou preparar eles do jeito que o seu pai gosta, né?
Jacó, ele temeu, ele queria muito aquela bênção, mas ele temeu e falou assim: mãe, se eu fizer isso, eu vou entrar no lugar do meu irmão, meu pai vai descobrir facilmente, porque primeiro que existem diferenças entre nós. Meu irmão é peludo e eu sou liso. Ele vai chegar, ao invés de me dar uma bênção, ele vai me amaldiçoar. Então Jacó temeu, mas ele queria aquela bênção. E ele começou a querer colocar os carros na frente dos bois. Ele comprou aquela ideia e falou: tá bom, eu vou. A mãe foi lá, preparou os alimentos do jeito que o pai gosta, e ele entra ali na presença do pai, temendo, né? Porque ele estava se fazendo de outra pessoa, né? E é curioso que o Jacó, ele é o único personagem da palavra de Deus que ele teve 3 nomes, né? O nome dele que foi de batismo, de nascimento, que era Jacó. Ele teve o nome de Israel, que foi o nome que Deus deu a ele, né? A forma como Deus via Jacó. E ele também tinha um outro nome, porque quando Isaac perguntou quem é que está vindo, porque Isaac estava sem enxergar, ele falou o quê? Meu nome é Esaú. Olha só. Então ele teve 3 nomes que ele foi chamado: Jacó, Israel e Esaú. E ele entra na presença do pai com as vestes do irmão, né? Com aqueles pelos de ovelhas para parecer ser igual ao seu irmão. E o nosso Isaac ali, ele dá a bênção. E é interessante a bênção que Isaac dá para o seu filho, que nós vemos no versículo 17, no capítulo 27, que ele diz o seguinte: assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e em abundância de trigo e de mosto. Olha só que coisa interessante. Deus dê do orvalho do céu, primeiro as coisas celestiais, e depois da gordura da terra, depois as coisas terrenas. Não era isso a promessa também que foi falado ali em Mateus? Buscai primeiro as coisas celestiais e a sua justiça, e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Então é a forma como a palavra de Deus nos coloca a prioridade, as coisas do alto, as coisas celestiais, e depois as coisas terrenas. E depois que ele recebeu aquela bênção, ele sai, e logo depois entra quem? O Esaú, que era o filho primogênito, que era o filho destinado para ter aquela bênção. E ele se apresenta diante de Isaac e fala assim: ei, meu pai, estou aqui, eu trouxe a caça que o senhor pediu. Ele falou: mas como assim? Já veio outro no teu lugar, e eu abençoei. E aí Isaac percebe que Jacó tinha sido colocado no lugar de Esaú. E Esaú falou assim: mas se eu não tenho outra bênção, só tenho uma bênção. Dá uma bênção para mim também. E olha só, a bênção que o Isaac dá para o seu filho Esaú parece muito parecida, né, com a outra bênção. Ele diz o seguinte: então respondeu Isaac, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Os irmãos perceberam a inversão? Para o Jacó, olha, o orvalho do céu e depois as gorduras da terra. Primeiro as coisas celestiais e depois as coisas terrenas. E para Esaú, ele fala assim: olha, as gorduras da terra, a tua habitação será nas gorduras da terra. Ou seja, a prioridade para essa nação que foi feita a partir de Esaú seriam as riquezas da terra e não as coisas celestiais. E aí nós já vemos uma separação do povo de Deus e do povo que se afastou da parte de Deus. Só que pensa o seguinte: quando Jacó recebe essa bênção que era tão almejada por ele tem que fugir. Ele tem que fugir numa situação seguinte: olha, a própria mãe dele falou assim: sai daqui correndo, porque o teu irmão, ele está se consolando da palavra de que quando o teu pai morrer, ele vai te matar. E havia então uma jura de morte sobre a vida de Jacó. Olha a situação que ele sai. Muitas vezes nós podemos pensar assim: puxa, eu luto pela minha bênção, né? E a pessoa tem que sair correndo daquele lugar, porque tem um jugo de morte sobre a sua vida. E ele sai sozinho nessa empreitada, nessa caminhada, que começava ali. E até então, Jacó fazia as coisas da sua própria mente. Ele tinha promessas assim, do seu pai, né, para o seu avô, mas ele não tinha tido um contato diretamente com Deus. E nessa jornada que ele empreende sozinho,
nesse deserto, com tantos perigos, ele chega num lugar e a palavra diz que o sol já tinha se posto e era noite, e os irmãos imaginam que não havia luz elétrica, não havia nada. Quando o sol se punha, era escuridão total. Se não houvesse estrelas e lua, não se enxergava nada. E ali naquele lugar, quando Jacó se sente sozinho, né, ele pega uma pedra, a palavra diz que ele escolhe uma pedra ali, e é curioso isso, né? Ele pegou uma pedra para servir de travesseiro. Os irmãos conseguem imaginar isso? Todo mundo aqui tem um travesseiro, né, para recostar a cabeça, né? E o travesseiro, ele traz o quê? Ele traz um conforto ali. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, o que acontece? Você machuca a sua cabeça? Não, porque o travesseiro, ele é macio, ele toma a forma da sua cabeça, não é verdade? E a pedra? O que acontece quando você coloca a sua cabeça numa pedra? A pedra, ela vai ceder? Não. Na verdade, né, a nossa cabeça, ela seria mais mole do que a pedra, né? E a nossa cabeça tende a tomar a forma da pedra e não o contrário. E ali o Senhor dá um sonho para Jacó. E nesse sonho, ele vê os céus abertos. Olha que coisa maravilhosa. Ele vê os céus abertos e ele vê uma escada. E nessa escada, ele via os anjos do Senhor, né? Ele via exércitos de anjos do Senhor subindo e descendo. E ele fala assim: quão terrível é este lugar. Aqui verdadeiramente tem a presença de Deus. Esse lugar vai ser chamado Betel. Betel é uma palavra em hebraico que tem duas palavras, na verdade. Beit, que é casa, El, que é Deus. Ele reconhece que aquele lugar existe a presença de Deus. E Deus se revela ali para Jacó e ele confirma todas as bênçãos que ele tinha dado para Abraão e para Isaac. Ele fala assim: olha, Jacó, eu estou contigo. Por onde quer que você ande, nada vai te faltar. E ele começa a confirmar e a falar as bênçãos, e aquilo começa a dar a verdadeira convicção em Jacó sobre o plano de Deus para a sua vida. E Jacó ali se enche de uma alegria e de um propósito, porque agora a vida dele não estava mais, né, sem um sentido direto para a vida dele, porque Deus estava falando com ele diretamente. E Deus estava falando para ele num lugar especial, num lugar específico, que é chamado a casa de Deus. Meus irmãos, eu me lembro muito bem, né, quando eu tinha 17 anos, e eu fui convidado a ir à casa do Senhor, à casa de Deus, e eu tinha uma vida que eu não era crente, né? E quando eu cheguei naquele lugar, eu fui totalmente despretensioso, eu fui a convite do meu irmão que tinha se convertido primeiro ao Evangelho. E quando eu cheguei naquele lugar simples e começou a processar do culto ali, meus irmãos, me veio como se fosse algo assim do Espírito Santo invadiu o meu coração e minha mente, e eu comecei a chorar, e eu não conseguia parar de chorar. E eu não entendia por que estava tendo aquela sensação, porque eu falei, eu entrei na casa do Senhor aqui, entrei na casa de Deus aqui na igreja, mas eu não estava triste, não tinha nada que tinha acontecido comigo que pudesse me levar aquele choro, e eu não conseguia parar de chorar. De uma tal maneira que eu olhei para o lado, havia uma senhora assim, e eu perguntei para ela assim: o que está acontecendo comigo? Né? E eu vi aquela manifestação do Espírito Santo e o falar em línguas, e eu falei, que lugar terrível é esse? Aqui verdadeiramente Deus está aqui. Aquilo ficou marcado na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. E foi aquela sensação que Jacó teve, né, dos céus abertos, né, e a escada, né, que é o Senhor Jesus. Então há muitas tipificações do Senhor Jesus neste lugar, né? O próprio nome, a casa de Deus, a escada, né, que leva o homem para o céu, né, é o Senhor Jesus. A porta, e ele fala da porta. Aqui é a porta dos céus. E Jacó, ele faz um voto com o Senhor, né? Ele reconhece aquele lugar como um lugar onde tem a presença de Deus. E Jacó se levantou pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Quando nós vemos que ele derramou azeite, era tudo que ele tinha ali. Era tudo que ele tinha. Ele faz uma oferta ali para o Senhor e coloca aquela pedra como uma coluna, como um marco. E ele diz assim, olha, chamou o nome daquele lugar de Betel.
E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar desta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir. Olha só a oração que Jacó faz e o voto que ele faz, né? Se Deus estiver comigo, se Deus for comigo. Jacó estava sozinho. Jacó precisava de um Deus que estivesse com ele, um Deus presente, que jamais deixaria ele, né? E a resposta que Deus dá para ele, que nós vemos que Deus dá para nós, né, que nós precisamos de ter Deus conosco, é ele ter enviado o seu Filho unigênito. Aquele que a palavra diz que ele era Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Então aquela oração de Jacó, ela se refletiu na bênção verdadeiramente que era a bênção para Abraão, Isaac e Jacó, que era ser enviado o Filho de Deus, o Deus presente, o Deus conosco. E ele fala assim, olha, ele me guardar dessa viagem que faço. Meus irmãos, nós peregrinamos nessa terra. Jacó, eles tinham a promessa de uma terra, né? E Jacó, ele não tinha possuído nem sequer um pé daquela terra. Nada era dele ali. Mas havia uma promessa, e era uma jornada que se inicia ali, né? Então, a necessidade de que Deus nos guarde dessa caminhada que nós fazemos. E ele diz assim, ó, me der pão para comer. Ele, quando olhava para o seu irmão Esaú, né, que Esaú, quando teve fome, ele trocou a bênção da primogenitura por causa de um prato de comida. Então nós temos que pedir a Deus para que Deus seja conosco, para que não nos falte pão, para que nós não sejamos tentados a negociar uma bênção de Deus por causa das coisas desse mundo. Então, se Deus me der pão para comer, e o Senhor nos diz que Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o pão vivo, Ele é o pão que alimentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto, né? Então as promessas, aquele pedido que Jacó fez, né, e a sua descendência recebeu os benefícios daquele pedido, porque Deus é o pão da vida, louvado seja o nome do Senhor. E me der vestes, né, vestidos para vestir. Meus irmãos, a gente vê que Jacó, quando ele se apresentou para o pai, ele não usou suas próprias vestes, ele usou as vestes do irmão dele. Ele queria que Deus desse vestes para ele, para que ele pudesse se apresentar diante do Senhor, né? E o Senhor, ele quando morreu na cruz do Calvário, ele nos vestiu com as vestes de salvação. Com a morte de Cristo nós temos acesso ao Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos ali, meus irmãos, tantas tipificações ali de Jacó, tipificações, né, da igreja gentílica, né, da igreja que não tinha o direito à bênção. Ele mesmo não tinha direito à bênção ali do seu pai, porque ele não era o filho primogênito. Mas ele entra na presença do Senhor e ele entra com sacrifício. Os irmãos lembram disso, né? O sacrifício ali do cordeiro que foi apresentado. É trazido vinho também, os elementos. Nós tivemos uma ceia ontem aqui na casa do Senhor e hoje também vai ter uma ceia aqui, não é isso, pastor? Que são elementos que fazem memória do sacrifício de Jesus. Quando ele se apresenta na presença do seu pai Isaac, ele chega e Isaac pergunta assim, quem é você? Ele fala assim, eu sou Esaú. E aí o Isaac fala assim, olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú. Quando nós nos apresentamos na presença do Senhor, nós somos como Jacó, enganadores, né? Porque nós temos uma vida de pecado, e nós chegamos na presença do Senhor, e o Senhor, ele sente, ele sabe a voz de cada um de nós. Ele sabe, olha, esse aqui é o Raudinei, mas só que eu sinto o cheiro do meu filho Jesus, do sacrifício que foi feito, né? Então ele nos recebe não pelos nossos méritos, mas pelo mérito do seu filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó, ele tipifica também o próprio Senhor Jesus, quando ele chega a Padã Arã, que é o lugar de destino que ele estava indo para pegar de lá uma mulher para ser a sua esposa, que era filho dos parentes ali de sua mãe Rebeca. Ele chega até Labão, né, que era o seu sogro, e ele trabalha 7 anos por aquela mulher que ele tinha escolhido, que era Raquel. E Raquel, ela tipifica Israel.
né? A escolhida do Senhor, foi Israel, né? E ele trabalha ali 7 anos por aquela mulher, por Rebeca, e quando ele chega para ter ali as suas bodas, né? O pai, Labão, ele entrega outra mulher, ele entrega a filha mais velha, Lia. A filha que o pai escolheu, não a que ele tinha escolhido. E nós vemos que Lia, ela se apresenta ali, quando Jacó acorda, né, depois da noite de núpcias, ele vê que é Lia. E ele fica furioso, porque mas eu trabalhei 7 anos por Raquel. E ele vai atrás do pai. E o pai fala assim, olha, não, na nossa cultura é assim, você casa primeiro com a mais velha, mas você vai trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Só que você faz o seguinte, você não precisa trabalhar mais 7 anos para ter essa moça. 7 dias você tem o período de núpcias e depois você já pode ter Raquel. E, meus irmãos, essa é uma tipificação do Senhor Jesus, né? Quando ele veio, ele recebeu, né, a Lia, que não era a que ele queria a Raquel, e ele recebe porque o pai trocou o nome. Então Lia, ele tipifica a igreja de Cristo, a igreja que foi escolhida pelo pai, né? Lia, ela não era tão formosa quanto Raquel. A igreja, ela não é tão formosa quanto Israel, né? Mas é aquela que foi escolhida por Deus. E Jacó recebe ali ela para as núpcias, tipificando o arrebatamento da igreja, né? Nós vamos estar como esposas de Cristo nas bodas do Cordeiro. E depois vai entrar um período de 7 anos de tribulação. 7 anos, né, que seriam 7 dias proféticos, em que Jesus depois vem para arrebatar a sua esposa, que seria Raquel, Israel. Amém, meus irmãos? Então nós vemos na pessoa ali de Isaac, de Jacó, muitas tipificações para nós compreendermos o plano de Deus para as nossas vidas, né? Toda a sua trajetória, toda a sua caminhada e o propósito de Deus para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então que o Senhor, Ele seja conosco, Ele venha nos guardar nessa caminhada que nós fazemos, e Ele venha nos dar pão diário, que é a sua presença conosco, o alimento espiritual, e que nós possamos voltar à casa do Pai em paz, né? Esse momento do arrebatamento, que nós vamos ter a paz, porque nós vamos estar direto com o nosso Deus eternamente nas alturas. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor para nossas almas. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Pastor? Glória a Jesus, que palavra boa para o nosso coração, do plano de salvação. Irmãos, o que nós precisamos da nossa vida é essa consciência absoluta e máxima de que a nossa vida está guardada por Deus, de que os compromissos do Senhor conosco são verdadeiros. Isaac desfrutou de tudo isso. Ele desfrutou dessa bênção de Deus através daquilo que ele aprendeu do seu pai Abraão, e depois os seus filhos também tiveram a oportunidade de escolher. Um escolheu aquilo que era aparente, e por isso recebeu bênção daquilo que lhe era aparente. E o outro preferiu as coisas celestes, e por isso recebeu bênção daquilo que era celeste. Na palavra de Deus, no capítulo de número 28 do livro de Deuteronômio, o Senhor dá a palavra para Israel, falando assim: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que viva. Nós temos a oportunidade hoje, mesmo que a gente seja crente por muito tempo, de escolher da parte de Deus viver a bênção do Senhor na nossa vida. Mas para viver a bênção, irmãos, nós temos que primeiro passar pela experiência do lugar terrível. A experiência do lugar terrível, como o Raul falou e a gente comentava na escola dominical, né? Nós temos que entender, irmãos, olhar às vezes para o nosso coração com tristeza, entender como nós somos necessitados de Deus. Deus quer que nós sejamos felizes, mas a felicidade em Deus, ela só pode realmente aparecer na nossa vida se nós tivermos consciência de que talvez primeiro nós precisamos de nos entristecer de quem nós somos. E nós somos necessitados do Senhor nessa noite, nessa manhã, nesse finalzinho de manhã. Nós vamos já passar a nossa Santa Ceia, mas antes disso, eu queria dar a oportunidade para você, para mim orar por você nessa manhã. E a primeira pessoa que eu queria orar nessa manhã é você que está tendo uma dificuldade para caminhar.
Estou tendo uma dificuldade para andar. Eu lembro que era uma manhã de quarta-feira na nossa igreja sede. Nós tínhamos o nosso culto às 5 horas da manhã. E naquela manhã nós oramos e ministramos a palavra. E no final da palavra, naquela manhã, Deus me deu uma infusão de ousadia no meu coração. E eu disse à igreja que ali havia alguém doente de diabetes naquela manhã. E o Senhor ia curar essa pessoa. Depois de falar isso, absolutamente influenciado pelo Espírito de Deus no meu coração, crendo que Deus estava ali, eu olhei para frente e vi 3 pessoas sentadas na minha frente. Conta às 5 horas da manhã, irmão, quem vai para a igreja? E eu olhei, está o fulano, o ciclano e a beltrana. E nunca ninguém reclamou para mim de diabetes. E eu falei que Deus está cuidando de diabetes aqui. Será que é aqui? E aí naquele temor próximo do meu coração, eu olhei para a câmera e falei, talvez seja você que está pela internet. Mas se for você que estiver aqui, eu quero orar por você nessa manhã. Isso tem lhe atrapalhado de fazer a obra de Deus. E convidei para vir para frente, para a igreja. E a irmã Rita veio. E a irmã Rita levantou a mão dela e falou assim, sou eu, pastor. O açúcar está me atrapalhando a servir a Deus há muito tempo. E eu creio que Deus falou comigo nessa manhã, vou ser curado da diabetes. E ela veio à frente. E quando ela veio à frente, eu orei por ela. Nós a ungimos com óleo. E ela foi embora. Algumas semanas depois ela voltou, pastor, fui checar os meus exames, o meu açúcar está completamente regulado. Deus me curou da diabetes. Irmão, Deus não precisa muito para curar você nessa manhã. Ele precisa da sua fé. Ele precisa da sua coragem de abrir aquele azeite que você está levando. E ao invés de se moldar no conforto, deixar que a pedra, que é a palavra de Deus, a pedra que esmiuça a penha, molde o seu entendimento. Jesus quer te curar nessa manhã. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que você receba uma cura de Deus nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você também que tem duvidado da providência de Deus. Você sabe que Deus é um Deus provedor, mas você tem duvidado da providência de Deus. Você está olhando as coisas que estão aparecendo na nossa frente e você está pensando assim, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que nós vamos ser guardados mesmo por Deus nesse ano que está se iniciando, nesse governo que está vindo? Deus vai te guardar. Vai guardar você, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Mas eu quero que você faça um compromisso novo com Deus aqui na frente hoje, para a glória do nome de Jesus. Primeiro você que está enfermo, fique de pé por gentileza. Eu quero orar por você. Se você tem uma enfermidade, que você quer que o Senhor cure você e toque você nessa noite, eu quero orar por você. Venha aqui à frente. Nós vamos ungir você com o óleo da unção. Em nome de Jesus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh
séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Então vem, Senhor, poderoso Deus, vem com a tua glória, vem com a tua cura. Poderoso Deus, o teu povo clama nesta manhã. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já pisou no Santo, oh, aleluias. Não existe outro lugar, só sabe viver. Onde estiver, Clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou mais uma vez? Quem já pisou no Santo dos Santos, ora baixando, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, oh, não sabe e mais. onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós cremos, ó Senhor, que nessa manhã, Jesus, o Senhor tocou vidas, ó Senhor, Pai, deu saúde ao teu povo, Senhor, Pai. Saúde que vem da tua parte, Senhor, Pai. Saúde que levanta, Senhor. Saúde que restaura, Senhor, Pai. Saúde, Senhor, Pai, que faz viver para ti, Senhor. Saúde que faz seguir os teus propósitos,